Olá, alunos. Nós vamos resolver aqui um exercício que envolve o princípio de Stevens, ok? O princípio de Stevens diz o seguinte, tem vários aspectos dele. Vamos supor que aqui dentro seja um tanque, esse tanque tenha ar. Eu tenha feito um pequeno orifício na superfície do tanque e, como tem ar aqui a uma determinada pressão, aqui eu tenho fluido. Vamos supor que eu tenho aqui o mercúrio, que a gente chama de Hg. Esse fluido, inicialmente, estava no mesmo nível, mas como essa pressão aqui acaba exercendo para cá, acaba acontecendo, tem uma altura H aqui. No exercício aí está se pedindo, dizendo que é 12 milímetros, não é isso? Aqui na superfície desse fluido, atua a pressão atmosférica. E aí a gente quer saber o seguinte, qual é a pressão do ar aqui dentro? Eu posso dizer que aqui eu tenho a pressão A, que é igual à pressão A aqui, a pressão do ar é a pressão A. Nesse ponto aqui, eu tenho o ponto B na superfície, que eu conheço também a pressão, que é atmosférica, eu não conheço a pressão de A. E na mesma linha aqui, ó, eu posso chamar que é o ponto C. O Stevens disse o seguinte, o Stevens disse que a pressão de A tem que ser igual à pressão de C, porque ambos os pontos estão no mesmo fluido, que é o mercúrio. E mais ainda, o Stevens disse que a pressão no ponto C tem que ser igual à pressão atmosférica que atua aqui na superfície, mais essa coluna aqui, ó, Rho, G, H. Então, essa conta é feita o seguinte, o H, quem é o H? H é 12 milímetros, 12 milímetros para metro é 12 por 1000. Dá quanto é que dá 12 por 1000? Façam aí, ó. Está igual a 0,012 metros. Nessa equação tem que entrar com 0,012 metros. O G, que é a aceleração gravitacional, podemos usar aí 10 metros por segundo ao quadrado. E o Rho, é o Rho de quem? Do Hg. O Rho do Hg normalmente é 13.600, que é a densidade, né? Quilograma por metro cúbicos. Então, vamos substituir valores e vamos ver qual é a pressão que dá aí. Então, aí, a pressão, então, de A, que é igual à pressão de B, que é igual à pressão de C, que é igual a 101.325, que é a pressão atmosférica, mais 13.600, que é o Rho do mercúrio, vezes 10, vezes 0,012 metros, que é a altura ali. Então, vamos fazer a conta aí. Esse valor aqui da equação, esse lado direito da equação, dá 1.632 pascals. Enquanto que aqui a pressão atmosférica é o valor dele mesmo. Se eu somar essas duas grandezas, eu tenho que a pressão do ar, que é igual à pressão do A, que é igual à pressão do C, aproximadamente 102.957 pascals. Eu queria explorar aí com vocês também o conceito de pressão manométrica, né? Pressão manométrica, na verdade, é essa pressão aí, menos a pressão atmosférica, que vai dar exatamente o valor que a gente tinha calculado aqui agora há pouco, ó. Então, a pressão manométrica, medida por um manômetro comum, seria 1.632 pascals. Então, se eu colocasse um manômetro ali naquela superfície, e isso acontece muito nessa seguinte situação. Vamos supor que eu tenho aqui um duto de ar. E eu pego um furo aqui na parede aqui e instale uma mangueira, um manômetro de coluna, que a gente chama, com fluido de trabalho aqui. O que acontece é que o fluido vai empurrar, o ar vai empurrar aqui um pouquinho, vai ter uma altura aqui, ó. Com isso aqui eu consigo estimar, né, qual é a pressão atuando no ponto 1, por exemplo. Vai ser, obviamente, a pressão atmosférica mais o Rho GH1, nesse caso. Posso fazer isso no outro ponto aqui, ó, do escoamento. E eu vou ter aqui de novo outra H, chamar de H2, essa diferença aqui, ó.
Se eu fizer essa conta para 2 pontos do escoamento, ponto 2, por exemplo, ali dentro, o ar passando ali dentro, eu posso ter a P2 calculada como PA mais ρGH2, para o mesmo fluido aqui, obviamente. Se eu fizer P1 menos o P2, na verdade, eu acabei de descobrir o quê? A perda de carga no escoamento, porque é a diferença de pressão entre um ponto e outro, né? Porque o ar, ao escoar, tem sempre uma perda de pressão, ou devido ao atrito, né? Aí, no deslocamento do ar. Então, a ideia de princípio de Stevin tem essa aplicação. Você pode fazer isso. Mas se eu quiser colocar um manômetro aqui, se eu colocar um manômetro aqui, o que ela vai dar é pressão manométrica 1, né? Que vai ser exatamente esse pedaço aqui. Ó. Isso aqui é pressão manométrica 1. Quando eu calculei o P1, é a pressão absoluta, que é a soma da manométrica mais a pressão atmosférica, ok? Então é isso, né? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.